O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Tem muita gente já entrando em desespero, já vivendo o pesadelo desta vida melhorar. Entra moeda, sai cruzado, entra cruzeiro, eu já virou dinheiro e nada de melhorar. Ele esquece que a resposta está na Bíblia, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acende vela, sobe escada de joelho, bota o santo no espelho, chama a senhora de Senhor. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. O tempo passa, a coisa fica mais feia, ele apela pra sereia aqui do mar é a proteção. Pega as crianças, vai benzer com a mãe santa, nada disso adianta, é puro clamor em vão. Ele insiste, da Maria não desiste, se envolve com a Berenice, muda o santo de altar. Desesperado ele apela pra senhora, grita, pede, chora, implora, mas não vê Deus operar. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Pega o santo, desce o santo e baixa o santo de barro. Se faz o santo e bota o santo no altar. Hoje tem santo que é filho de pai de santo, que é neto avô de santo, que o santo mandou pra lá. Pede pro santo e implora tudo que é santo, mas o santo, no entanto, não pode lhe escutar. Parece santo, mas o santo não é santo, porque o verdadeiro santo está em cima, é Jeová. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Não, 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 Dona Senhora, nosso Deus é o Senhor. O Deus de amor, quando o crente ora, ele atende o seu clamor. Input. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem vos ouve a voz, a mim também me ouve. E quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. Mas se rejeitam a voz e não ouvem a voz, não ouve aquele que me enviou, e nem eu, falou Jesus. Jesus, ele é aquele que Deus prometeu como Salvador, Cristo, que significa Filho de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, falou o apóstolo Paulo. Deus poderoso, imutável e impossível que ele minta. Ele mandou pregar o Evangelho em testemunho a todas as nações, porque tudo que está escrito está se cumprindo. Sinais que antecedem a volta de Jesus e que mostram que ele vai voltar. Os sinais que estão acontecendo em todo o mundo. Jesus falou: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, e farão muito grandes sinais de prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Jesus deixou bem claro
acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo fala: não deixe que os homens façam de vocês presa deles, mas sejam livres das mãos dos homens, porque nós temos o Espírito de Deus, somos livres, temos a liberdade em Deus, mas não é para fazer o que nós queremos. A liberdade é para poder servir o Senhor sem julgos humanos e sem conceitos humanos. Por isso que a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Crê no Senhor Jesus para que possa ter vida. A vida que Jesus promete ao homem é a vida eterna. Por isso que ele morreu e ressuscitou e apagou o pecado do homem, cravando na cruz, para que o homem não fosse mais dominado pelo pecado. Por isso que Jesus falou: eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito da verdade, para vos guiar em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo quanto houver junto de meu Pai. O Espírito da graça, o Espírito de Deus, que vem a este mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, pois eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. O Espírito Santo, Jesus fala: aquele que busca, encontra; aquele que pede, recebe; aquele que bate, será aberto. A porta da salvação. Aquele que busca por Deus, ele encontra a palavra da vida eterna. Ele encontra o caminho que vai levar ele até os céus, até a salvação. Quero ler uma mensagem que Deus colocou em meu coração. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Infelizmente, hoje, se você chama alguém de filha do diabo, não aceitam, pois para eles é julgamento, para eles é criticar. Só que homens que estavam tentando desviar, aquele homem que estava atenciosamente ouvindo a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé, homens que expuseram as suas vidas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, como fala aqui em Atos 15 e versículo 26, homens que expôs a vida por causa do Evangelho e pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé, separados pelo Espírito de Deus, foram encaminhados à obra, fazer missão e ganhar almas e pregar o Evangelho a toda criatura que está debaixo dos céus. Paulo uma vez chegou até dizer que o Evangelho que ele pregou para toda criatura que estava debaixo do céu, do qual ele foi feito ministro por Deus.
Porque este evangelho que Paulo pregava, que ele pregou para os judeus e para os gentios, ele mesmo afirmou em Gálatas capítulo 1, que não aprendeu nem com homens e nem com sangue. Ele não aprendeu aos pés de homens. Aliás, Paulo, ele até refutou como esterco aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, maior doutor da lei da época. Só que Paulo refutou como esterco, lixo, pois não tinha valor o que ele se aprendeu aos pés de homens. E nem hoje tem valor o que você aprende em sala de teologia, porque eles distorcem. Eles querem que você acredita na doutrina que eles ensinam. Paulo refutou para ser ministro da graça de Deus, porque desde o ventre da sua mãe, Deus o havia separado para ser ministro desta graça, porque nele Deus foi misericordioso. Paulo considerou até o mais miserável, o pecador, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele era um homem sanguinário, ele era um homem que consentia na morte dos cristãos. Ele não tinha nenhum temor, ele não tinha misericórdia, ele não tinha nenhum consentimento de amor, porque era a seita do judaísmo. Os fariseus, eles não queriam se sujeitar à vontade do Senhor. Só que Paulo, mais tarde, iria conhecer quem de fato é esse Jesus. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e falou para ele: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra um destes meus aguilhões. E Saulo, trêmulo, perguntara: quem é, Senhor? Jesus vai se revelar a Paulo por uma revelação. Paulo, diante de reis, daquele rei Agripa, ele disse para aquele rei: eu não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente. E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque o catolicismo romano, na Idade Média, matou muitos cristãos. Aquele império romano foi levantado às custas de sangue inocente. Mataram milhões e milhões de judeus no tempo da Inquisição. Muçulmanos matam judeus, matam cristãos. No tempo de Hitler, Hitler matou muitos judeus. Mais de 3 milhões de judeus foram massacrados no combate de Hitler. Só que Paulo, ainda quando era Saulo, ouviu Jesus falar com ele. Aí Jesus o encaminhou pela sua misericórdia e longanimidade e permitiu que ele chegasse até Damasco. E na cidade de Damasco, Jesus iria encher ele do seu Espírito Santo. Ananias, servo do Senhor Jesus, foi enviado por Jesus até onde Saulo estava, orando, jejuando, não comia e nem bebia. Ele estava clamando a misericórdia de Deus, porque Paulo considerou ignorantemente o caminho que ele perseguiu. Foi na ignorância dele, porque ele não conhecia a verdadeira palavra de Deus. Ele não conhecia a graça de Deus, que foi manifestada a Israel, e todo Israel negou, diante da face de Pôncio Pilatos. Só que Deus iria levantar ele como doutor dos gentios, como pregador, pregoeiro dos gentios. Saulo consentiu na morte do primeiro cristão a morrer, por causa de Jesus, Estevão. Aí Jesus vai pegar o apóstolo Paulo e vai converter ele, tirar das trevas e pôr na luz, tirar da mão do homem e pôr na mão de Deus, tirar da servidão de Satanás e pôr na serviço de Deus. Aí um dia eles estavam orando, Atos capítulo 13,
E o Espírito Santo falar àqueles homens que estavam com ele, nos quais estava Silas, Timão e outros homens, orando, jejuando. Aí o Espírito de Deus disse: separai Paulo e Barnabé, que é Saulo, para a obra que eu os tenho a mandar, a obra que eu os tenho a enviar. Aí eles saíram, direcionados pelo Espírito Santo, porque Paulo não saiu pregando filosofia, ele não saiu pregando materialismo, prosperidade. Aí na primeira missão, dá de cara com o filho do diabo, que resistia à palavra de Deus, e não estava cessando de fazer aqueles errar este caminho. Bar Jesus, judeu, falso profeta. Está cheio de falso profeta hoje, que resiste à palavra de Deus. Rangia os dentes quando Estevão pregava. Explanou toda a Bíblia na cara daqueles homens, e mesmo assim eles não se arrependeram. Eles cada vez mais enfureciam. Rangiam os dentes quando viam Estevão pregar. Bar Jesus, Elimas, que se interpreta este nome, Bar Jesus, Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo ser Cristo, e enganarão a muitos. Farão tão grandes sinais de prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas como Deus abreviou estes dias que nós estamos vivendo, Deus não permitiu que os seus escolhidos fossem enganados. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, que é necessário que haja heresia, para que assim os sinceros se manifestem. Um dia eu me manifestei contra a heresia que se pregava. A doutrina do adultério, ela é preenchida hoje, ela é normal hoje. Mas Deus me mandou pregar contra essa porcaria que está fazendo hoje. Doutrinas, preceito de homens, que invalidam a lei de Deus por vossas tradições. Expulsou eu. Eles não quiseram ouvir a verdade. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem, filho do diabo. Paulo não chamou ele de filho de Deus. Paulo não chamou ele de criatura de Deus. Chamou ele de filho do diabo. Por isso que o apóstolo João diz: aquele que comete pecado é filho do diabo. Aquele que peca, porque o diabo peca desde o princípio. Quando o homem, qualquer um que seja ele, peca e vive na praticidade do pecado, ele é filho do diabo. Aí Paulo falou para ele: filho do diabo, cheio de todo engano, toda a linhagem de Satanás, tudinho naquele homem, todas as personalidades que tem o Satanás, o diabo, filho do diabo, cheio de todo engano. O diabo é enganador de toda malícia, inimigo de toda justiça. Quem é inimigo da justiça de Deus é o diabo. Ele tem os seus adeptos, ele tem os seus obreiros fraudulentos, que até se transfiguram em obreiros da justiça, mas não são, porque não é maravilha. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele não queria que aquele procônsul se convertesse. Ele não queria que aquele homem que atenciosamente ouvia
a pregação de Paulo, se convertesse. Era igual aos judeus, os fariseus, os escribas. Quando Jesus estava aqui, ensinando o caminho de Deus, ensinando e pregando o reino de Deus, eles não cessavam de perturbar Jesus. Toda vez que Jesus estava pregando a palavra de Deus, eles vinham tentar combater, eles vinham tentar contradizer as palavras de Jesus. E Jesus chamou eles de filhos do diabo, filhos do diabo, porque era o diabo que eles satisfaziam o desejo. Eles até afirmaram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou para ele: se vocês fossem filhos de Abraão, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas olha para as tuas obras, se realmente te mostra e te faz ser filho de Deus. Porque filho de Deus não anda fumando maconha, filho de Deus não anda bebendo cachaça, filho de Deus não anda se prostituindo, adulterando. Filho de Deus lê Bíblia, enche do Espírito Santo, ele anda no temor do Senhor, anda nos retos caminhos de Deus, praticando a justiça. Ele não anda como o mundo anda, porque o mundo anda aonde o vento é favorável. Mas o filho de Deus, o cristão, ele anda ao contrário do mundo, ele anda na contramão deste mundo, porque para o mundo ele é louco, para o mundo ele é um fanático, para o mundo ele é um bobalhão, tagarela, mas para Deus ele é a menina dos seus olhos. Para Deus é nação santa, povo eleito, adquirido, sacerdócio espiritual. Para Deus ele é chamado de servo, amigo de Deus. Jesus falou: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus falou contra a minha igreja, ele não estava falando das igrejas hoje que se constroem com templos de tijolo, de telha, ar-condicionado, cadeira de última geração, som de última geração. Jesus estava falando desta igreja, que é o templo do Espírito de Deus. A igreja que não se contamina com política, a igreja que não se contamina com o mundo, com novela, com futebol, com videogame e com mais porcaria que o mundo está oferecendo. A igreja é pura, a igreja ela é santa, é a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que anda no temor de Deus, inimigo de toda justiça. Inimigo, os homens se têm feito inimigo de Deus, sabe como? Tiago escreve: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer um que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Qualquer um que é amigo do mundo. Lá no meu trabalho, eu ouço evangélicos dizer: ah, mas Bolsonaro é isso. Aí fica lá: Lula não presta, Lula era ladrão, Bolsonaro é bom. Aí fica lá discutindo debates alheios, que só promove questão, só promove contenda, dissensão. Ah, mas o país vai melhorar porque Bolsonaro assumiu a presidência. Aí fica lá nos debates com o ímpio, debatendo com o ímpio. Era para estar pregando o evangelho, em vez de ficar conversando baboseira. Aí quando não fala de política, fica falando de materialismo, perturbando. Aí quando você vai pregar para aquele camarada que está lá adorando os demônios e chama ele de filho do diabo, eles não aceitam. Fala que está criticando, está julgando. Quem disse que eu vim aqui julgar você? Eu vim aqui pregar a salvação. Se você der ouvidos, será salvo. Mas se você não der ouvidos, será condenado. Porque o pecado que o homem pratica condenará ele no último dia.
Hoje o homem não vai sentir nada, somente prazer que o pecado oferece, somente a emoção, o momento. A anestesia do pecado, ela até refrigera a alma, refrigera o corpo por um bom período de tempo. Mas e depois que morre? Se morrer no tráfico, se morrer nas drogas, se morrer roubando, se morrer traficando, se morrer bebendo, fumando, adulterando, se prostituindo, o camarada vai ser jogado no inferno. Eis aí agora, contra ti a mão do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 10, e versículo 31, horrível coisa é o homem cair na mão deste Deus vivo. É horrível coisa, horrenda coisa, é quando o homem cai na mão de Deus. Deus envia ele lá para o leito do hospital, em coma, só mexe o olho. Deus o envia até a sepultura, porque brincou com Deus, zombou de Deus, como Cássia Eller, Raul Seixas, zombaram de Deus. E muitos zombam de Deus até hoje, como aquele Fábio Porchat, que zombou de Jesus, chamando Jesus de travesti. A Bíblia diz que Deus vai fazer juízo, porque eles acreditam que Deus não existe, são ateu coisa nenhuma, é incrédulo mesmo, porque se não crê na Bíblia, não vem me dizer que crê em Deus, porque eu ouço pessoas falar que não crê na Bíblia, e fala que crê em Deus, mas o Deus que ela está crendo é o diabo, que engana ela com televisão, que engana ela com tecnologia, com prostituta, com cachaça e maconha. Deus, Ele vai julgar. Paulo foi usado pelo Espírito Santo e ele era cheio. Porque se você estiver cheio de teologia, você não faz nada, a não ser arrancar dinheiro do povo, dos trouxas. Se você estiver cheio de razão, você não vai fazer nada, senão ir para o inferno. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o inferno pode até se levantar, mas não prevalecerá. Os demônios se levantam, mas caem por terra. Os homens se levantam, mas não podem contra a verdade. Quem está cheio do Espírito Santo, quando Jesus voltar nas nuvens, vai arrebatar. Mas agora quem buscou ser cheio de demônios, jogando lá Counter-Strike, jogando videogame, assistindo futebol, bebendo cachaça, fumando, Jesus vai voltar e ele vai ficar para a grande tribulação. Porque teve tempo de se arrepender. Eu vivi na minha vida ignorantemente aproximados 22 anos. Vivi aí no mundo de depravação, prostituição, cachaceira, mundo de pinga, mundo de trevas. Mas quando aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, eu ouvi. Porque se depender desses pastores de igreja, eles não pregam a verdade. O sujeito entra lá na igreja, em vez de ouvir a verdade de Deus, que converte ele do funk, converte ele do forró, converte ele da cachaça, da maconha, não escuta. Ele entra endemoniado e sai mais endemoniado ainda. Entra cachaceiro e sai pior ainda. Porque o que se prega em muitas igrejas não é evangelho, é entretenimento, filosofia humana, discurso humano. E todo mundo aplaude, achando que está batendo palma para Jesus. Paulo enfiou o dedo na cara daquele sujeito e chamou ele de filho do diabo. Elimos, o encantador. Gostavam de fazer uma revelação linda,
Passava profecia para todo mundo. Não, procônsul, Deus vai te honrar, Deus vai te dar isso e aquilo. Continua comigo andando, anda comigo, vamos fazer a obra. Obra do diabo, que é o que o espiritismo hoje faz. Encantadores, adivinhos, que é o que o catolicismo romano ensina. Indulgência, perdão de pecados, reza Ave Maria, purgatório, é doutrinas de demônios, espírito do erro, homens que perturbam e não cessam de perturbar os retos caminhos do Senhor, estão distorcendo as escrituras, para que o homem vive aqui enganado, mas a verdade está sendo pregada, a igreja está anunciando, tocando a trombeta, porque a trombeta soará. Jesus falou, perturbem os moradores da terra, tocai a trombeta em alto tom. Por isso que eu estou gritando aqui, porque talvez você está aí dormindo. Acorda, desperta. E a mão do Senhor foi contra aquele homem. Ele ficou cego durante um bom tempo, sem ver a luz do dia, porque achar que zombar de Deus vai ficar por isso aí, achar que tentar combater a verdade de Deus vai ficar por isso mesmo. Nenhuma mentira provém da verdade, disse o apóstolo João. Mas o profeta Jeremias falou que o povo deseja ouvir os falsos profetas, a mentira. Ezequiel escreve também dizendo que o povo deseja ouvir a mentira. Deseja, gosta de ouvir. Mas graças a Deus que a verdade ela não é cobrada para pregar. Porque o que se prega hoje, cobrando, é mentira que está ensinando você. Porque a verdade se prega de graça recebemos e de graça damos. Paulo falou uma vez que nós não somos como muitos falsificadores desta palavra de Deus, mas nós pregamos na presença de Deus, dando testemunho, porque Deus é testemunha. Somos sinceros em Deus, porque nós não viemos aqui buscar dinheiro, nem a prata, nem o ouro, nem a vestimenta de ninguém cobicei, disse o apóstolo Paulo. E nem eu estou aqui por esta razão, eu estou aqui por causa da tua alma. A tua alma foi comprada com precioso sangue. Mas se você despreza o convite, Deus também vai te desprezar no dia do juízo. Não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É você saber que é errado e permanecer nele. Sabe que fumar maconha não pode, mas fuma. Beber não pode, mas bebe. Trair não pode, mas trai. Aí fica na praticidade, permanecendo no erro. Não reconhece. Arrependam-se, pois quanto cedo venho. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Jesus vai vir buscar a igreja. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai desses artistas como Ronaldinho Gaúcho. Ai do Neymar. Ai do Zezé de Camargo e Luciano. Ai destes artistas que promovem escândalo. Escândalo e mais escândalo. Traição e traição. Faz com que as pessoas vivam deprimidas com essas músicas aí de corno. O Zezé de Camargo deixou a igreja para cantar pro diabo. Deixou a igreja para cantar pro mundo. O Neymar deixou de servir a Deus para servir o diabo, o Deus Mamon. Ganhar fama, ganhar dinheiro, riqueza. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos conseguem entrar nela. Porque a maioria está indo passando pela porta espaçosa, a porta larga, está indo para o inferno mesmo, e até fala, eu vou e ninguém vai me impedir. Eu não me arrependo de nada, mas quando estiver lá queimando no inferno, vai se arrepender de muita besteira que você falou. A mão do Senhor é contra ti. Ah, Paulo, você pegou pesado. João estava lá, aquele que é chamado de Marcos.
sobrinho de Barnabé, levaram ele. Ele se escandalizou, porque viu Paulo, cheio do Espírito Santo, falando para aquele homem, chamando ele de filho do diabo, e o homem ficou cego. Aí ele falou, não dá para mim mais fazer essa obra aí? Não, eu prefiro ficar aqui na igreja, dando dízimo, ofertando, eu prefiro ficar aqui orando, eu prefiro ficar aqui ouvindo. Essa obra não é para mim, Deus não me chamou foi para ganhar alma não, foi para ficar orando, Deus me chamou foi para ficar sentado aqui mesmo. Da outra vez quiseram levar ele, aí Paulo falou, não vai comigo não leva ele. Aí houve uma grande contenda, se apartou, Paulo para um lado, Barnabé para o outro. Mas você acha que Paulo deixou de pregar a palavra de Deus? Não, continuou fazendo a obra, porque ele não foi chamado por homem, ele foi chamado por Deus. Eu não fui chamado por homem nenhum, foi Deus que me chamou, desde o ventre da minha mãe. O evangelho que eu prego para você aqui, eu não aprendi nessas igrejas feiticeiras gospel, eu aprendi foi com Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu não aprendi em sala de teologia, eu aprendi enfrentando o diabo face a face, na rua, porque falaram para mim que vai me matar, mas desde 2018, eu tenho pregado o evangelho nas ruas, e até agora, não me matou, porque só vai findar a obra, depois que Deus determinar, está cumprida a missão, como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas enquanto Deus estiver aqui, me mandando pregar o evangelho, a boca que ele abriu, o homem não vai calar, porque esta boca aqui foi Deus que abriu. Então se arrependa hoje, porque Deus pode pedir conta da tua alma hoje ainda. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? Porque rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros. A riqueza do homem não constitui na muita abundância de riqueza que ele tem. Se arrependa, Jesus está voltando. Deus te abençoe e tenha misericórdia da tua vida. Clama ao Senhor Jesus, porque Ele vai voltar. As connected as successful. Que saudade. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.